E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez o canal Nem Ensina e Não se reúne para debater temas importantes para a nossa construção. Hoje, nós iremos debater especificamente a respeito do Supremo Tribunal Federal e a sua importância na democracia brasileira. Eu inicio dizendo o seguinte: a nossa Constituição, a atual, já estabelece que ao Supremo Tribunal Federal cabe ser o guardião da nossa Constituição. Como tal, ele terá ali competências referentes a questões de controle de constitucionalidade e também competências referentes a recursos. Trata-se de um órgão que está dentro da esfera jurídica. Então, nossa formação coloca o Supremo Tribunal Federal dentro dos órgãos do Poder Judiciário, como a própria Constituição descreve. Mas as suas atuações podem ser também dentro de diversos cenários. Quando são levantadas questões meramente processuais, questões materiais de atuação do indivíduo, e algumas vezes o Supremo Tribunal Federal também é chamado a participar do debate sobre políticas públicas e atuações do próprio governo Estado. Dentro dessa perspectiva, nós temos um Supremo extremamente criticado hoje e ontem. A questão será sempre: qual é essa função do Supremo Tribunal Federal? Quais são essas críticas que se fazem? O que é o tal do ativismo judicial? Por que é tão criticado? É ativismo? Ou seria, na verdade, o Supremo Tribunal Federal exercendo o seu papel com altivez? Quais são esses aspectos? Então, hoje, nós nos reunimos para discutir isso. O Supremo Tribunal Federal e sua função na democracia brasileira. Até porque, neste exato momento, são feitas manifestações contrárias ao STF e manifestações também favoráveis a posições do STF. E passo a palavra aos colegas para que possa iniciar essa discussão. Qual é a função do Supremo Tribunal Federal na nossa democracia? Bom, Igor, dentro dessa análise inicial, né, que você faz, eu queria pontuar uma das discussões que temos com relação ao Supremo Tribunal Federal, que é o modelo de escolha dos ministros. Então, existe aí uma série de críticas se o modelo é o mais adequado. O modelo hoje, o presidente indica, o Senado verifica a indicação, acolhendo ou não, né, fazendo ali a sabatina desse nome indicado. Se o Senado aprova, o nome, então, é confirmado. Mas há toda essa crítica. Então, realmente, essa composição é a mais adequada, é a melhor, e muitos levantam a questão referente a outros modelos de outros países, tendo em vista que toda democracia, em regra, ela vai ter, né, a sua corte constitucional com o máximo, aí, buscando o máximo de independência e de autonomia. Bom, o nosso modelo ele é muito baseado no modelo americano, que usa basicamente esse mesmo parâmetro. A diferença é que aqui são 11 membros, lá são 9 membros, mas também o presidente indica e o legislativo faz a análise. Então, o modelo americano é basicamente o modelo que nós utilizamos. E que lá também sofre muitas críticas, que lá também sofre uma série de críticas quanto a esse método. No Canadá, nós também temos esse modelo parecido, mas o primeiro-ministro lá ele fez uma coisa interessante. Em 2017, ele começou uma dinâmica interessante. Ele submeteu a escolha a uma análise de currículos de interessados, pessoas que tivessem uma grande atuação jurídica, uma atuação efetiva no âmbito jurídico, e ele contratou uma auditoria terceirizada para verificar aqueles currículos e fez uma escolha com base em uma questão extremamente técnica, o que foi muito elogiado, inclusive pela oposição naquele país. Nós temos o modelo europeu, que, em regra, como por exemplo o modelo português, que divide a escolha com o legislativo. Então, o legislativo ele faz, ele tem ali um número de cadeiras que ele vai escolher, e o próprio tribunal também pode, em um número definido de cadeiras, eleger determinados membros. E o modelo de Israel, que hoje é considerado um dos melhores do mundo. No modelo de Israel,
nós temos 15 juízes na Corte Constitucional e quem escolhe é um colegiado. Esse colegiado ele é formado por 3 juízes do próprio Supremo, 2 ministros de governo, sendo que um deles obrigatoriamente tem que ser o ministro da Justiça, 2 deputados e 2 representantes da Ordem dos Advogados. Então, esse colegiado, ele é composto, ele se reúne e ele define o nome. Então, vejam, né, que permite uma ampla participação do Executivo, com os ministros, do próprio Judiciário, com juízes da própria Suprema Corte, com membros do Legislativo e com membros representativos da advocacia, 2 representantes da Ordem dos Advogados. É um dos modelos que vem sendo bem elogiado, que vem recebendo muitos elogios atualmente. Bom, só esse apanhado para vocês terem uma ideia, né, de como as cortes constitucionais elas são escolhidas aí no mundo, né, o nosso modelo comparado a estes modelos aí representativos de vários países do mundo. Eu acho que aí já tem aí um ponto, né? É sempre muito discutido a respeito da manutenção do vínculo com aquele que indica, né? Um dos pontos referentes à indicação do presidente é sempre a chamada toga amiga. Será que ela existe ou não? Alguns dados são interessantes. O Brasil não tem mandato, né? O ministro ficaria até o momento que ele desejasse, ou o momento da aposentadoria compulsória. Entretanto, o comum, apesar de ter alguns ministros que ficam 20 anos, a média é de 8 anos que o ministro ficaria no Supremo Tribunal Federal. Hoje, talvez essa média aumente um pouco, porque foram indicados muito recentemente alguns ministros mais novos, então eles devem atingir aí algo em torno de 20 anos na corte. E é comum também que em cada mandato o presidente indique apenas 2 ministros. Então não seria diferente da média o que pode acontecer no mandato atual do presidente da República. E aí, como é que vocês enxergam isso? Vocês acreditam que essa percepção de toga amiga, ela é verificada em todo momento, ou o ministro ele realmente deixaria aquele vínculo da indicação e passaria a atuar com imparcialidade, com o que se espera de um ministro, e passaria realmente a pertencer ao Poder Judiciário e não mais um funcionário do Poder Executivo? Como é que vocês enxergam isso? Igor, aí antes de tudo, né, tem um elemento que é interessante no nosso modelo. É exatamente o fato dele ser permanente, até a idade, né, até completar 75 anos. Isso pode gerar uma libertação, né, do executivo. Porque por mais que o executivo ele vai escolher, e aí ele vai usar critérios próprios, né, daquele governo, daquele pensamento de governo, só que uma vez escolhido, uma vez que o Senado aprovou, quando a pessoa ocupa o cargo, ela está livre. Né? Nada vai tirar o cargo até ela completar a idade, né, até ela completar a idade limite, né, a aposentadoria compulsória de qualquer servidor público. E aí vem alguns modelos que usam tempo de mandato, que muita gente fala aqui no Brasil também. E se colocássemos 10 anos, 12 anos, um período de mandato. E aí vem o ponto. Os países que adotam mandato, eles proíbem a recondução. Porque senão gera esse problema que você colocou aí claramente. Porque pensa, se o ministro é indicado e ele tiver um mandato, vamos supor lá, 10 anos, e ele tiver a perspectiva de ser reconduzido, ele vai começar a agir para agradar o chefe do executivo. Ele vai começar a ter atitudes e a ter decisões visando agradar o chefe do poder executivo. Então, caso, né, seja aplicado o mandato, eu considero aí fundamental a ideia de não recondução, não ser possível a recondução. Que o nosso modelo hoje, ele auxilia no ponto de que não tem mandato, mas também não tem a figura aí de um tempo, né? Não tem um limite, então há uma liberdade por parte daquele membro. Pessoal, mas o nosso debate hoje, ele tem que voltar os olhos para o que está acontecendo com a comunidade política de um lado, a sociedade civil do outro e os poderes, logo se inclui o STF. O que nós estamos vendo hoje são ataques expressivos e ataques preocupantes contra a Suprema Corte no Brasil. E
a pergunta que nós temos que colocar é: qual é o papel do STF para a manutenção da ordem democrática? Ele é fundamental, ele é uma figura que pode ser dispensada, ele atrapalha? Essa é a grande questão em minha avaliação. E aí eu já vou começar a responder essa mesma pergunta, depois gostaria de ouvi-los. Primeiro ponto é, Rogério Bastos Arantes diz o seguinte: cortes constitucionais, e aí ele está falando de todas elas, né, pelo mundo inteiro, que se refere aos países democráticos, cortes constitucionais representam o mais importante mecanismo contramajoritário de fiscalização e controle nas modernas democracias constitucionais. Eu sigo com ele, eu penso que as cortes constitucionais foram criadas para tentar evitar os excessos. Os excessos da própria sociedade civil, os excessos do poder executivo, os excessos do poder legislativo, inclusive os próprios excessos do poder judiciário, já que é uma corte também recursal, não é? Então, hoje nós estamos enxergando uma série de movimentos sociais muito contundentes que colocam em xeque a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o próprio papel do Supremo Tribunal Federal enquanto agente democrático. Agora, eu fico pensando, olhando os grupos atuais que fazem essas manifestações. Então, primeiro eu gostaria de pontuar o seguinte: não são grupos afeitos à democracia. Esse é um primeiro ponto. Se você observar quem realiza essas discussões, os blogueiros que atentam contra o STF, os grupos que manifestam na Praça dos Três Poderes contra o STF, houve ontem, dia 30 de maio, uma manifestação aos moldes da Ku Klux Klan, na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, um movimento, em minha avaliação, extremamente simbólico, conservador, né, ultraconservador, inclusive segregacionista, e observando, então, que esses grupos não têm características democráticas, que muitos deles, inclusive, desprezam a democracia, mostra exatamente a importância do papel democrático do STF. O que eu estou dizendo é, o STF, enquanto uma instituição que representa a democracia, incomoda aqueles que não gostam da ordem democrática. Incomoda aqueles que se manifestam exatamente contra a própria ordem democrática. Por quê? O que incomoda neste momento a esses grupos que manifestam desfavoravelmente ao STF? Basicamente, duas tramitações que envolvem o presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus aliados. Um primeiro processo vinculado às fake news e um segundo processo sobre a interferência, ou a possível interferência, do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, por conta da saída do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança. Então, observando isso, o que nós temos? Nós temos o STF cumprindo o seu papel de tentar minimizar os problemas democráticos, avaliando as fake news, avaliando uma possível interferência do presidente em uma instituição que é também democrática, como a Polícia Federal, e alguns grupos que não concordam com isso, que não concordam com a característica democrática do STF e o poder de fazer isso, vem, então, se manifestar contra a democracia, agindo necessariamente no STF como defensor de tal. Essa é a minha avaliação. Agora, é claro que esses ataques não são novos e eles não são exclusivos dos dias atuais, muito menos dos grupos que defendem o presidente Jair Bolsonaro. Né? É bom lembrar, por exemplo, que nós tivemos do governo Lula a condenação do ex-ministro José Dirceu, ministro da Casa Civil, e isso também veio à tona, grupos se manifestaram contrariamente ao STF por conta dessa decisão, dizia que o STF era inimigo da nação, que julgava contra o próprio presidente Lula em si, por exemplo, né?
Mais tarde, no governo Dilma, nós tivemos a decisão do ministro Gilmar Mendes, que impediu a nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil, né? E mais tarde ainda, nós tivemos a própria prisão do presidente Lula, e se questionava se era uma prisão legítima, se era legal, inclusive, já que não havia efetivado todo o trânsito em julgado, né? Lembrando que tivemos também a prisão possibilitada pelo STF do senador Delcídio do Amaral, no ano de 2015, e a própria Constituição diz que a prisão de um parlamentar deve ser feita em flagrante, de crime inafiançável. Se dizia, então, que não havia flagrante, etc. Ou seja, mesmo nos governos anteriores, governos adversários a esse, existiam tentativas contra o STF. Agora, o que eu percebo de atual, de novo, nessas tentativas antidemocráticas, é a incisão. Elas são muito veementes e muito incisivas. O fato de um grupo muito grande de pessoas sair às ruas pedindo o próprio fim do STF. Isso que me incomoda. Então, eu perguntaria para os senhores o seguinte, aquilo que eu tinha, aquela pergunta inicial, né? É isso mesmo? O STF deve ser resguardado? É uma instituição artificial ou atrapalha a democracia? Já que a minha posição é clara, né? É uma instituição que defende os princípios basilares da democracia, é necessária, é fundamental e tem que permanecer. O que vocês pensam? Então, Gilson, assim, eu acredito que, sem dúvida, né, que o STF é muito importante dentro desse contexto democrático, né? Não apenas é importante, como também é essencial o papel que o STF desenvolve dentro desse contexto. As críticas, muitas vezes direcionadas ao STF, como você bem colocou, marcantes durante esse governo, mas que também já aconteceram em outros, passa muito pelo desconhecimento das pessoas, muitas vezes, desse papel do STF fixado pela própria Constituição Federal de 1988. Então, controlar os atos do Congresso Nacional, do Poder Executivo, sempre, claro, né, dentro ali do texto constitucional, é um papel do STF. Então, quando o STF, por exemplo, anula uma medida provisória do Poder Executivo, questiona alguns decretos, abre investigação contra o presidente da República, contra ministros, ele não está fazendo nada mais do que o seu papel constitucionalmente previsto. Então, não é contra esse governo, né? A gente percebe muito nessas manifestações como se o STF estivesse agindo contrário à Constituição e em perseguição a um governo X, né, ou Y. E a gente percebe que não é dessa forma. E se dentro, né, desse momento nós temos um tribunal que durante o ano de 2020, né, 2019, 2020, tem se mostrado mais atuante, né, talvez isso seja explicado por um contexto onde ele está sendo cada vez mais desafiado a aplicar a lógica da Constituição. Essa é uma explicação que eu vejo, né? O STF tem se manifestado, né? O STF tem protagonizado alguns embates com o Poder Executivo, sim, porque há um desafio lógico maior para prevalecer, valer a própria Constituição Federal. Uma polêmica, né, que envolve essa questão das fake news é o próprio inquérito que foi instaurado para investigar os ataques sistemáticos à corte, né? Tem como relator e presidente desse inquérito o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi atribuído, né, um procedimento discricionário a ele nesse sentido por parte do presidente do STF, sem que passasse por uma distribuição ou sem ouvir, né, os demais ministros. Então, há toda uma discussão em torno da forma como foi instaurado o inquérito, e a gente não
descarta, melhor dizendo, esses questionamentos, né? Embora exista uma previsão para que aconteça o procedimento que foi realizado, né? Então, o artigo 43 do Regimento Interno do STF é muito claro ao estabelecer, no caput, que uma infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, caberia ali o procedimento do inquérito, né, pelo próprio STF. E o parágrafo 1º fala que nos demais casos, né, ou seja, quando a infração não ocorrer na sede ou dependência física do tribunal, o presidente pode proceder na forma desse artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Então, o STF não agiu arbitrariamente quando ele determina a instauração por parte do próprio STF, nem usurpou uma competência que seria do Ministério Público, né? Na verdade, o que a gente percebe aqui é uma previsão no regimento interno sendo aplicado pelo próprio STF. Agora, claro, né, há algumas preocupações e as críticas são pertinentes, devem ser analisadas nesse sentido. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, né, que participando das investigações, acompanhando a produção ali de provas da acusação, é claro que ele não pode estar envolvido no julgamento. Então, há preocupações nesse sentido, né? Ele não poderia estar no plenário, por exemplo, né, do julgamento de ações que envolvessem essa questão na qual ele participou no inquérito. Então, observando esses contornos, e não é a primeira vez, a gente destaca também que o STF utiliza esse artigo 43 para instauração de inquérito, né? Seguindo essa lógica, a gente percebe que o STF tem pautado dentro, né, não só do seu papel constitucional, como dos próprios princípios que devem reger, né, constitucionais também que devem reger. Eu destaco aqui ainda em relação ao STF, que uma das explicações para essa instauração do inquérito pode passar pela própria ausência da Procuradoria-Geral da República, né? Então, a falta de ação da PGR diante dos ataques sistemáticos que o STF está passando, né? Inclusive, dentro desse contexto das fake news, pode justificar também a utilização do artigo 43. Então, só para a gente ter uma noção que esses ataques e essas críticas sempre ocorrem, né? Antes de continuar, e ainda dentro desse tema, eu quero fazer uma provocação à Giba, né? A Giba está ali sentada ali na poltrona, com Montes Claros ao fundo ali, nessa visão lá que ele tem, ali parecendo um intelectual, como aqueles mais acima do topo da pirâmide, né? Como o pessoal estava falando mais cedo aí, um Brahmane, se fosse um indiano ou coisa parecida. Ô, Giba, a provocação que eu faço a você, para você poder pensar aí nessa poltrona chique que você está sentado, é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ficar calado em perceber nesses ataques sistemáticos. Ele é um poder que ele tem que realmente ficar como uma estátua, como a estátua que o representa ali, sentado e calado, e faço assim o seguinte raciocínio. Se eu busco a Suprema Corte, ela tem uma fase interessantíssima. Até 1930, qualquer legislação que tivesse como tema intervenção no domínio econômico era declarada quase que automaticamente inconstitucional. Não tinha dificuldade nenhuma para declarar inconstitucional qualquer legislação, inclusive legislações de benefício trabalhista. Então, uma legislação de Nova York, por exemplo, regulamentou as horas de um padeiro, foi declarado inconstitucional. Qualquer forma poderia ser concessão de direito aos trabalhadores ou organização da economia, era inconstitucional. Depois de 1930, né, nós sabemos que acontece em 29, depois de 1930, isso muda. Ele passa a observar qual é a função da legislação, e a maioria, para não dizer todas, mas a grande maioria das legislações de intervenção do domínio econômico foram declaradas constitucionais sem grande dificuldade. Ou seja,
o momento histórico alterou a forma que a própria Suprema Corte observava as questões da intervenção de domínio econômico. E aí eu trago para esse momento agora. O Supremo Tribunal Federal, Giba, para você, ele deve manifestar-se institucionalmente ou ele tem que ficar igual a estátua que o representa, sentado, vendado e esperando com a maior arma possível na mão, que é a sua espada? Boa noite a todos. Boa noite, Marcelão. Boa noite, Gilson. Boa noite, Yuri. Boa noite, Igor. Interessante sua pergunta. Mas eu gostaria de dar um cavalo de pau na nossa conversa e voltar alguns séculos para a gente lembrar algo que eu acho que é muito importante, né? Montesquieu. Montesquieu, depois de estudar muito, depois de observar, o estudo dele era de obras, mas sobretudo da realidade, né? Ele deixou um legado para a gente de que a gente não deveria colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Que a concentração de poder na mão de um só é perigosa. Então ele sugeriu que o poder fosse dividido dentro do âmbito de um Estado, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Porque na mão de um só pode dar problema. Acho que essa é a lição que a gente aprendeu, né? E a nossa Constituição atual, em vigência, de 88, ela segue essa linha, né? E já no primeiro artigo, ela diz de onde vem o poder. Esse poder tem uma fonte. E a fonte do poder é o povo. Está lá no parágrafo 1º do parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Então esse poder vem do povo. E é uma coisa muito forte. É uma energia absurda, né? Não sei se é uma energia, uma substância, sei lá que tipo de analogia que a gente pode fazer. Mas é algo poderoso. O poder é poderoso, né? Por isso que não deve ficar concentrado. E talvez o artigo mais curto da Constituição, esse artigo não tem parágrafo, ele não tem alínea, ele não tem inciso, não tem nada. É um caput só. É o artigo 2º, com 16 palavras, que são as seguintes: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E o STF está aqui, no judiciário. Então, notem que a lição do Montesquieu era de distribuir o poder, né? Através de uma especificação horizontal. E por que horizontal? Porque eles estão no mesmo plano. O judiciário não se sobrepõe ao executivo e não ao legislativo. Por isso, a especificação horizontal. Então, essa na verdade é a segunda forma de divisão do poder, porque lá no caput do artigo 1º já tem uma distribuição vertical, uma estratificação desse poder, né? Na medida em que se tem a União, os estados e os municípios. Então, essa divisão do poder, né, a gente pode considerar a estratificação vertical e a especialização horizontal. Então, o judiciário é uma dessas especificações. É uma forma específica que o poder será exercido. E o STF está dentro. Independentes e harmônicos. Independente significa que cada um terá uma peculiaridade, terá uma função, né? Por isso a especificação horizontal. Mas a harmonia desses poderes, que deve existir, nos remete à fonte, porque a fonte é uma só. A fonte do poder o poder não vem de fontes diferentes. Ele vem de só uma fonte,
que é o povo. Ou seja, é incoerente a gente acreditar que esses poderes, como a gente tem visto hoje, podem se degladiar, porque não pode. Os poderes não podem se degladiar. Eles são diferentes, mas essa diferença não deve culminar, né, com um antagonismo que está claro hoje. Então, poxa vida, é tão fácil a gente interpretar a Constituição, né, nessa perspectiva, né? É necessária essa distinção, essa independência, mas essa independência ela deve ser exercida de forma harmônica, porque a fonte é a mesma, a fonte de onde emana esse poder. Ou seja, e aí eu me recorro para responder a sua pergunta, Igor, ao artigo 3º, porque se algum desses objetivos da Constituição não estão sendo cumpridos, é dever desse poder que é especializado fazer cumprir, porque a fonte, que é o povo, espera esse cumprimento. É isso que legitima, em última instância, ao meu ver, essa divisão, toda essa estrutura, todo esse pacto civilizatório que é a Constituição de 88. Ou seja, mas qual que é a medida disso? E aí que que a gente tem que entender, que a gente tem que acreditar, que a gente tem que apostar nossas fichas, que é o amadurecimento do nosso Estado constitucional democrático, que é recente. A Constituição tem 32 anos, é nova, né? Numa república que é nova também, né? E que a gente ainda está aprendendo. Mas, assim, essa lição a ser aprendida, né? A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender, não é isso que diz a música? O exercício, eu acho que faz parte, isso que tem acontecido, né? Ontem, como o professor Gilson mencionou, e pode acontecer amanhã, e já aconteceu em outros governos, é uma forma da gente exercitar a nossa capacidade de vivermos no Estado constitucional democrático. Então, professor Igor, respondendo a sua pergunta, a minha tendência é de acreditar, por toda essa interpretação que eu faço da Constituição, que o STF não tem que ser uma estátua sentada, não. Na medida em que ele deve cumprir os objetivos da Constituição, que estão lá no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, cor e idade. Ou seja, hoje, de repente, a gente vê algumas linhas ideológicas, né, embora lá no artigo 1º garanta o pluralismo político, ir contra objetivos da República, uai. Aí não fica bom, aí não funciona. Não é assim que tem que funcionar. Então, minha tendência é isso, é acreditar que o STF, dentro dessa harmonia, possa ter uma postura ativa, sim. Respondi, professor Igor? Eu sei que nós precisamos finalizar. Pessoal, Gilberto está muito formal hoje, professor Igor, professor Gilson. Não estou entendendo nada. Não entendi. Mas tem que se colocar aqui, tomar nota, não só o silêncio do STF, que nos incomoda, mas o silêncio das demais instituições de poder. O silêncio da Câmara dos Deputados, o silêncio do Senado Federal e o silêncio dos governadores. Porque se a democracia é ameaçada, isso afeta a todos nós. E esses poderes, sejam em âmbito federal ou em âmbito das unidades, dos estados, eles devem se manifestar em nome da permanência democrática, porque é isso que está em jogo. E Marcelo já vai me xingar aqui, porque está passando o tempo, mas Yuri quer falar também. Gilson, desculpa, só fazendo uma adenda que concordo plenamente com sua fala e reforço, né, junto aí com o que Igor falou, o que Gilberto colocou, Marcelo colocou, nós temos que, no final, né, nós temos que pensar o seguinte, é preciso defender o STF enquanto instituição, né, e isso faz parte da defesa democrática. Não é defender ministro específico ou decisão específica
ou concordar ou discordar. Isso aí faz parte, gente. O STF ele precisa existir para que nós possamos discordar, inclusive, de possíveis decisões. Possamos dizer que não foi a mais acertada ou não interpretou da maneira adequada a Constituição. Ok, mas a instituição, Supremo Tribunal Federal, ela precisa ser mantida, preservada, como parte da nossa divisão de poderes, da nossa democracia. Qualquer relativização a isso é colocar em xeque toda a nossa estrutura de divisão de poderes, de Estado, de democracia. Bem, a gente agradece as colaborações de todos, e aí eu finalizo dizendo que é uma contradição, né, performativa defender que é direito de liberdade de expressão, pregar o fim da própria liberdade de expressão, assim como é uma contradição a se dizer defensor da democracia se você não consegue defender as instituições democráticas. Então, a gente deixa aqui as reflexões, que é o objetivo do canal, né? Deixar mais perguntas do que respostas, e agradece a todos. Se você gostou e não é ainda inscrito, se inscreva no canal, deixa o like aí para a gente também, e vamos seguindo. Um grande abraço a todos. E clica no sininho lá para receber notificação, é importante. Tchau para Valeu, vocês. pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Ah, e como